A viticultura é a ciência e a prática do cultivo da videira. Muito antes do vinho ser fermentado, a sua qualidade já está sendo construída no campo. Fatores como solo, clima, variedade da uva, manejo da planta influenciam diretamente o sabor, a acidez, os aromas e até a longevidade desse vinho. Uma uva bem cultivada pode resultar em um vinho extraordinário. Uma uva de má qualidade, por outro lado, dificilmente será transformada em algo excepcional. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Eu sou Caroline Dani, professora e presidente da BSRS, e no episódio de hoje conto com a companhia de um dos pesquisadores mais importantes da vitivinicultura do Brasil, quiçá do mundo, porque ele anda por aí também, tá? Um profissional que eu admiro muito, Leonardo Kuhn. O nosso convidado de hoje é mestre em produção vegetal, manejo de videira e doutor em fitotecnia, fisiologia e manejo da videira. Professor de viticultura do IFRS, Campus Bento Gonçalves, cedido para a Prefeitura de Maricá para estruturar a Universidade Livre do Vinho. Hoje a nossa conversa será sobre um dos temas que eu mais amo, que é o papel das escolhas no resultado final. Seja muito bem-vindo, Léo, ao Papo de Sommelier. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos que estão escutando, nos ouvindo. E é um prazer estar aqui com vocês. Sempre é bom, muito bom falar sobre viticultura e sobre como a viticultura está avançando no Brasil e no mundo. É muito legal. E a gente vai falar, né, nesse bate-papo que a gente faz aqui no Papo de Sommelier, porque o sommelier tem, eu sempre falo, né, ele tem o papel de receber o produto pronto. A gente não tem muito o que fazer quando a gente recebe o vinho, né, no restaurante, na carta de vinhos. A gente precisa entender aquele vinho, mas com certeza esse é um dos temas que mais chama a atenção de quem gosta, de quem ama vinho, né? Porque não é uma ciência exata, né? Então, assim, às vezes numa safra funciona, na outra não funciona. E por isso, e por que falar disso com o Léo aqui, né? O Léo é um pesquisador, e eu sou pesquisadora, sou professora, e eu tenho isso muito, né? A importância da ciência no dia a dia. O quanto mais nós pudermos entender esses fatores de escolha no resultado final, o quanto isso é importante. Então, nós vamos começar falando, né, sobre essa questão que é o quanto os fatores, né, podem estar influenciando na qualidade. Então, antes de falarmos de vinho, vamos falar de ciência, né? Segundo a Organização Internacional do Vinho, mais de 75% da qualidade sensorial de um vinho é definida ainda no vinhedo, antes mesmo da fermentação. E estudos agronômicos mostram que fatores ambientais, como clima, solo, variedade, né, inclusive são responsáveis por 80% da variação do perfil desses compostos que estão presentes na uva e que, por consequência, né, vão chegar ao vinho e à taça de todos os nossos clientes que vão estar conosco no dia a dia da sommelierie. Então, o termo terroir, né, descreve exatamente a combinação entre todos esses fatores, mas com a ideia do saber fazer. Então, isso tudo é algo que a gente sabe, né, o quanto isso pode influenciar climas quentes, climas frios. Inclusive, a Universidade da Califórnia, Davis, fala que a escolha correta da variedade pode aumentar em até 40% a concentração de compostos aromáticos na uva daquilo que a gente está buscando. Então, Léo, tu como um desbravador, né, de novas regiões, que é tão importante dentro dessa construção do conceito terroir, né? Hã, como entender que tipo de variedade melhor se apresenta em cada um desses lugares? Bom, essa é uma pergunta bem ampla e eu vou tentar resumir um pouco, né, aqui. Bom, eu costumo dizer, Carol, que a gente pode e a gente deve, eu acredito que a gente deve, testar, variedades, todas as variedades possíveis em todos os terroirs possíveis. Eu acho que eu sou um fã dessas descobertas, sabe,
de você levar uma variedade inusitada para um lugar, que nunca teve a experiência daquela variedade e ver como ela vai se comportar. O que eu acho mesmo é que quando a gente, lá no final da cadeia, quando a gente está na taça, e a comparação que ela é, o nosso eu digo que é o problema. O problema é a comparação. Porque a gente vai sempre chegar: "Ah, o Chardonnay, o Chablis é muito melhor do que o Chardonnay", sei lá, no o Chardonnay que está sendo cultivado no deserto, do Peru. E por que não, né? Óbvio que vai ser uma condição distinta, vão ser uvas distintas, vão ser vinhos distintos. Mas assim, dizer que uma coisa é melhor que outra envolve outros fatores, né, de, escalabilidade, de história, de até do próprio gosto. Ah, eu gosto de uvas com mais acidez do que com menos acidez, né. Para mim isso é bom, para a maioria das pessoas isso é melhor, né. O meu grande problema que eu vejo é a gente acaba sempre comparando as coisas. Então, eu observando já desde aí uns 25 anos aí trabalhando com uva, eu acredito que eu tenho boas experiências em vários locais. Então, eh, um grande exemplo, tá, eu vou esse vinho que eu estou tomando aqui, tá. Esse vinho que eu estou tomando aqui, depois a gente vai falar sobre ele, mas ele é de Albilla. É de uma uva autóctone, tá, da Europa, da Espanha, que eu tive e tenho, né, a oportunidade sempre que eu vou para lá, para as Ilhas Canárias, de degustar esses vinhos lá e de visualizar como essa uva cresce em solos canários. Então, ela cresce com muito mais, é difícil falar esse termo, tá, alguns vão torcer o nariz, mas realmente ela é mais salgada naquela região, ela tem uma salinidade maior, que algumas vezes até algumas pessoas podem confundir com mineralidade ou chame do que quiser, tá. Mas é uma uva diferente, é uma uva que cresce diferente numa condição extrema, né, quando eu falo de extrema é de seca, o solo fica a 1,5 m, quase 2 metros abaixo do picon, que é todo aquele resíduo, né, de da erupção, né, são cinzas, então tem 1,5 m de profundidade de cinzas, e lá embaixo vai ter o solo propriamente dito, né. E aí eu trago essa Albilla para cá, eu vou para o Peru, vou lá para o Vale de Ica, né, e começo a trabalhar com essa uva, é completamente diferente. Então os aromas são diferentes, a acidez é diferente, a gente tem uma condição de especialmente essa Albilla que é de uma bodega bem particular, que está fazendo um trabalho muito legal também, eh, são completamente diferentes, a uva é diferente. Eu tive a oportunidade de pegar uma uva lá de Tenerife, uma uva lá de El Hierro e outra uva lá do do deserto, né, de Ica, as uvas, a conformação da uva ela é diferente. E obviamente que a conformação do vinho vai ser diferente. Por quê? Porque estão em climas diferentes, né, em solos diferentes, em situações diferentes, em situações edafoclimáticas diferentes. E uma questão que a gente fala muito, né, a gente fala assim: "Ah, lugares de clima quente dão vinhos com menos acidez e com mais álcool, lugares de clima frio dá vinhos com mais acidez e menos álcool", né, então a gente tem essa, mas a minha pergunta para ti é, tu é, né, um grande estudioso de manejo de videiras, né, então tu trabalha muito essa ideia de como manejar para melhorar esses cenários. A minha pergunta para ti é, tem como a gente corrigir isso de alguma forma, né? Então, assim, pensando, uma das perguntas até que eu tinha pensado para ti, né? Todo lugar pode fazer vinhos fantásticos, né? Então, Uhum. uma das perguntas, mas tem como a gente pensar no manejo? Porque eu comento com os alunos que nas nossas aulas, né? O que a gente recebe é uma ficha técnica, né? E muitas vezes a gente não tem essas informações. Então, como que aquele vinho está daquele jeito, né? Se não é exatamente assim que os vinhos daquela região se comportam. Sim, porque existem possibilidade das pessoas mudarem algumas coisas, né?
A tua pergunta é muito pertinente, tá? Inclusive, tenho trabalhado muito com isso, principalmente questões de pH. Vocês acompanham, o mundo está alterando, o clima do mundo está alterando, no mesmo solo, com mudanças climáticas, né, a gente percebe, você pesquisadora, você vocês todos da ABS já passaram aos seus alunos, e a gente vê uma tendência de pH mundial sendo aumentada e, catastroficamente, eu digo, né. Em pouco tempo, algumas regiões vão estar com um pH, que tem problemas, por exemplo, no sul da Espanha, pH de 4, 4,3, 4,5, né. Algumas regiões de dupla poda, a gente já começa a observar isso, né, pHs extremamente altos, né, e aí utilizando, correções pós-colheita, né. Então, dentro da cantina, o que que eu posso fazer dentro da cantina para baixar esse pH, né, aumentar a acidez e baixar o pH. Mas sim, a gente consegue através de manejo, até devidas proporções, eu não posso dizer assim: "Ah, eu vou conseguir baixar o que nem um trocador iônico consegue baixar de pH, eu vou conseguir baixar isso no campo". Mas sim, eu consigo trabalhar, essas situações para que a acidez seja mantida, né, mas com algumas perdas também. Vamos ao exemplo clássico do que a Espanha está fazendo para tentar reduzir BRICS e aumentar a acidez. O que que eles estão fazendo? Estão diminuindo o dossel vegetativo. Então, hoje, como a gente trabalha, por exemplo, nós estamos trabalhando com 1 metro, 1,2 metros quadrados de área foliar por quilograma de fruta, até 1,5 metro. Em alguns locais, até 2. A gente consegue trabalhar com 2 metros quadrados de área foliar por quilograma de fruta. O que que essa área grande foliar, essa grande massa foliar me proporciona? Eu consigo trabalhar em algumas regiões, e principalmente em regiões mais frias, de noites mais frias, eu consigo que ela fotossintetize mais de dia, guarde mais à noite, eu consigo produzir mais. Então, esse é um outro ponto também. Ah, produzir muito é ruim. Não, produzir muito tem que ter um equilíbrio de planta, porque se eu não posso comparar também, por exemplo, São Joaquim 5 de matéria orgânica com Peru, 0,2 de matéria orgânica, com crescimento vegetativo, de dossel vegetativo, e colocar a mesma quantidade de uva esperando as mesmas respostas, né. A partir do momento que me falam, e muita gente fala: "Cury, eu preciso produzir mais uva, porque eu preciso ter vinho, eu não posso trabalhar com pouca uva". Eu disse: "A partir do momento que a gente bota bastante uva na planta, eu tenho que automaticamente eu tenho que colocar mais área foliar". Isso é uma regra que tem que ser mantida, tá. Aí eu volto no exemplo da Espanha. O que que o pessoal está fazendo para reduzir BRICS? Eles estão têm problemas, né, problemas aí, se você consegue facilmente 16, 17, 18% de álcool no vinho, muito fácil. E aí, logicamente, em contrapartida, um pH subindo e uma acidez extremamente baixa. O que o pessoal está fazendo? Está reduzindo um pouco a quantidade de uva produzida e reduz praticamente pela metade. O pessoal está trabalhando com 0,5, 0,6 metro quadrado de área foliar por quilograma de fruta. O que quer dizer isso? A planta vai fotossintetizar menos, vai fotossintetizar mais devagar, vai, exportar carboidrato mais devagar para a baga e, ao mesmo tempo, essa relação álcool, BRICS e acidez, ela também é alterada. Então, a partir do momento que entra menos carboidrato na baga, toda a parte principalmente de málico e principalmente tartárico, porque o málico ele está vinculado à respiração, processos respiratórios, e se ela está num ambiente quente, ela vai continuar respirando, mas toda essa gestão de acidez, açúcar, ela é alterada, tá. Então, é uma das formas, através do manejo naquela situação que é extremamente, hoje ela está já passou do limite de dizer: "Ok, dá para ter viticultura aí". Eu já acho que em algumas regiões ali já não dá mais para ter viticultura, não da forma como era, vão ter que ter vinhos diferentes, alcoólicos, com pHs altos, com acidez baixa,
e tentando aí em alguns pontos tentar ajustar isso, para que se possa ter um vinho ainda, vamos dizer, palatável, né, e que seja menos corrigido ainda, no pós-colheita. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acho que isso é muito legal, até já antecede um pouco a próxima pergunta que eu ia te fazer, né, sobre a questão da mudança climática, né, porque quando a gente fala sobre essas possíveis correções envolvendo a mudança climática, né, porque a gente está vendo, eu estou aqui hoje em Flores da Cunha, né, o Léo está no Rio de Janeiro, a gente está, né, a gente está aqui em plena vindima, né, e aí nós estamos aqui e hoje de manhã acordou, fazia 5, 6 graus, eu acho, sabe. Era um frio, um nevoeiro, algo assim. Daí tu vê que é um comportamento diferente que a gente vai ter que ficar de olho. Nós tivemos um super frio no inverno que aumentou muito a produtividade, então a gente está com muitas bagas, as bagas muito cheias. Então, assim, acho que isso tudo a gente tem que ficar de olho, né, Léo, Uhum. porque não dá para trabalhar da mesma forma como a gente trabalhou os outros anos, porque essas mudanças, no ano passado a gente teve janeiro frio, mas um fevereiro muito quente. A gente está com fevereiro mais frio agora. Hoje Hum. a gente um fevereiro absurdo aqui em Santa da Cunha. Então, assim, a gente entender isso, né? Entender essas mudanças e ficar de olho nesses ajustes que precisam ser feitos, né? Bom, a primeira situação que a gente tem que, ter em mente é que no Brasil, e quando eu falo em Brasil, extrapola totalmente Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e Paraná, onde quando eu falo em Brasil, Brasil mesmo, tá cada vez mais difícil de ter padrão. Então a gente não tem padrão. Nós não temos vinhos padronizados, que para mim é algo interessante. Talvez comercialmente não seja tão interessante assim, mas para mim é interessante, não ter, essa padronização, por exemplo, que os vinhos chilenos e argentinos têm, né. Nós temos vinhos, cada ano sai um vinho diferente. E quando eu falo em cada ano, a única coisa que não muda é a parte de solo, né, ou muda muito pouco, né, o que eu consigo alterar em adubações, em algumas situações, tá. Mas quando eu falo em alterações, são alterações climáticas mesmo. Por exemplo, eu nós aqui também estamos em pré-colheita no Rio de Janeiro, né. Em algumas regiões, principalmente as regiões mais altas, eu tenho, lutado até contra, o por partes, né, as pessoas falam: "Pô, tu tá lutando contra os vinhos de inverno, dupla poda". Não que eu esteja contra, eu acho que tem que ser feito onde a pessoa que está ali tenha retorno financeiro, econômico e qualitativo. Então não adianta eu ficar insistindo em regiões que não dão a volta, que não conseguem produzir em quantidade, até mesmo em qualidade, na dupla poda. E outra, aí a gente apostou, ano passado choveu quase nada em fevereiro, esse ano já choveu 600 milímetros aqui em fevereiro. Então a briga está enorme, né. E eu estou falando aí de acima de 1.100 metros de altitude no Rio de Janeiro, que é muito louco, Carol. A gente tem é como se eu pegasse São Joaquim, juro, assim, ó, pegasse São Joaquim e jogasse aqui no Rio de Janeiro. Então as mesmas condições de noites super frias, à noite aqui está dando agora 12 graus, 8 graus, tá, agora, nesse momento, né. Se eu passo para o inverno, dá 4, 2, dá negativo às vezes. E eu não consigo dar volta nessas regiões. Então, eu consigo, olha a loucura, a gente consegue através de manejo, alterar poda, ter um vinho praticamente com as mesmas características de São Joaquim, em questões de concentração fenólica, em dificuldade de maturação também, né, acidez, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa mudança, eu observo em todos os lugares, né. Rio Grande do Sul e cada ano é um ano, bom, a gente tenta prever: "Ah, vai chover menos, então vamos fazer dessa forma", né. Se vai chover menos, vamos apostar em qualidade, vamos apostar em maturação fenólica, então a gente já faz desfolhas mais precoces,
para abrir mais, para entrar mais luz, mas é sempre uma incógnita, né? Mas eu já não posso trabalhar nem com branca, nem com tinta, nem com dentre as tintas que eu faço, a gente já faz um trabalho diferenciado em tintas que vão para vinhos de guarda, para vinhos jovens. Então, hoje em dia, não se maneja um vinho de uma forma só. Você não pode manejar um vinhedo ou vários vinhedos da mesma forma. Agora vamos fazer desponte, agora vamos fazer desfolha, agora... Não, agora nós vamos fazer desfolha por causa disso. Agora a gente vai fazer desfolha, vamos prorrogar um pouquinho mais. Por exemplo, outro exemplo aqui do Rio de Janeiro. O proprietário disse, ó, eu não quero, o proprietário está acima de 1.100, eu não quero ter vinhos com arruda, com xixi de gato, sei lá, com broto de tomate. Eu não quero aquele vegetal, eu quero um vinho mais tropical, vamos dizer. Então, todo o manejo ele pode ser alterado. E a gente altera o manejo dessa forma. Então, eu já trabalho com desfolha super precoce. Quando eu falo em super precoce, é desfolha aí quase ali no pegamento, um pouquinho antes do pegamento do fruto, eu já desfolhei a planta. Por quê? Porque eu preciso que já entre luz ali, já entre temperatura, e a partir do desenvolvimento daquela baga que vai se desenvolver, eu já quero que ela pegue sol, eu já quero que ela pegue bastante sol. Ela vai ser, por exemplo, o Sauvignon Blanc mais amarelo. Eu vou colher esse Sauvignon Blanc mais amarelo, tá? Eu vou ter que ter mais cuidados em pós-colheita para que não seja aquele vinho Sauvignon Blanc mais oxidado, vamos dizer assim, né? Então, toda a parte de pós-colheita também, né, de vinificação, processos de clarificação, de frio, de tudo, a gente tem que adaptar para que não seja um vinho com uma coloração que não, por exemplo, essa coloração é uma coloração de albídia, vinificação mínima intervenção, sem quase nada de alteração física, né, dentro da cantina. Aí, o que você vai querer quando você vai querer um Sauvignon Blanc? Vai ter um verdinho, palha, tranquilo, sem, sem ser palha, porque palha aí já te remete a outras situações que você não quer naquele vinho, né? Mas, assim, é muito legal e é fato que a gente consegue, sim, dentro de certos limites, trabalhar com essas alterações climáticas, principalmente, manejando a uva para que eu consiga um produto que eu quero. Por exemplo, esse é o grande exemplo, trabalhar com vinhos Sauvignon Blanc, com notas tropicais em uma região que é extremamente fria e está aí acima de 1.200, já trouxemos ela para poda convencional, para uma colheita, uma poda e uma colheita, já para fugir de uma condição que não ia para frente. Não, isso é muito legal e né, aproveitando aqui então para fazer também uma propaganda do curso, né, de sommelier que a gente oferta na BSRS. Agora nós estamos nesse momento, né, as primeiras turmas de 2026 já lotadas, então nós estamos com inscrições abertas aí para a segunda turma do ano. Então, quem tem interesse em entender tudo isso, né? Então, eu sempre falo para os alunos, né? O nosso papel é entender da vinícola para frente, né? Porque é o que a gente recebe, um vinho pronto, mas o quão importante é a gente compreender o que aconteceu do vinho pronto para trás, porque isso nos dá ideia de alguma forma, poder instruir e acertar mais, né? Eu sempre falo, nós somos uns tradutores do que o vitivinicultor quis naquele produto. Então, o quanto mais assertivos nós formos, maior é a chance da recompra. Então, nós estamos buscando isso, buscando a recompra, né? Buscando que a pessoa volte para a vinícola, volte para o restaurante, volte para a loja. E quanto mais assertivos nós formos, melhor. Então, o nosso curso trabalha com uma formação completa, onde a gente fala muito sobre esses tópicos que o Léo está falando aqui, sobre os tópicos de como esses fatores explicam as variações, né, dentro desse cenário que a gente tem. E nós, como professores, estamos constantemente nos atualizando e trazemos, inclusive, esses papos de sommelier também para atualizar vocês, para que a gente possa estar de olho, né, no que está mudando aí, não só na viticultura, mas também no consumidor. Então, quem tiver interessado, pode acessar a nossa página no Instagram, né, abs.rs, nosso canal do YouTube, tem muitas informações, mas lá no Instagram que a gente tem todas as informações referente ao nosso curso, então inscrevam-se. E, né, nós estamos aí
e agora no dia 9 de março, vamos aplicar pela primeira vez no Rio Grande do Sul a prova do diploma ASE, né? Então, nunca aplicado no Rio Grande do Sul, foi aplicado o ano passado em São Paulo, pela primeira vez no Brasil, agora a segunda vez em Bento Gonçalves. Então, quem quer ter aí um título a nível internacional, sommelier, quer ter um título a nível internacional com reconhecimento da ASE, tá uma oportunidade única de fazer essa prova em Bento Gonçalves, né? Então, para quem não é de Bento Gonçalves, pode aproveitar Bento Gonçalves. Quem é daqui não precisa ter custo, né, para fazer a prova. Então, uma prova aí super especial pela primeira vez, e a gente vai oferecer um bootcamp. Então, uns dias antes, então 6, 7, 8, um bootcamp de preparação para a prova no dia 9 de março. A prova no dia 9 é uma prova que acontece a nível mundial, então todo mundo está fazendo prova no mesmo dia, então fiquem atentos também às nossas redes sociais. E eu queria aproveitar então a nossa sequência aqui, Léo, para dizer que tudo que a gente falou até agora, né, essa mudança de pH, aumento do BRICS, né, ela vem um pouco ao contrário do que a gente, né, está vendo no mundo com relação a consumo. Então a gente sabe que as pessoas estão querendo vinhos mais frescos, vinhos mais leves, menos álcool, né? A gente vê um movimento, né? Aí, e a gente sabe que fatores, como tu vinha falando, né? E inclusive tem dados de pesquisas da própria FAO, né, que falam que vinhedos equilibrados com relação, já falou aqui com relação à carga, irrigação, poda, por exemplo, produzir vinhos com 30% mais de compostos fenólicos, melhorando em termos de acidez, assim como, né, uma das perguntas mais difíceis, talvez, né, que a gente tem na viticultura é o quanto irrigar, né, se Sim, deve ou não irrigar, né, então, a poda, então são vários detalhes, falando há pouco, que são importantes. Mas como que a gente chega, né, nesse momento que é tão crucial, assim, do que eu tenho como matéria-prima para fazer o que as pessoas querem beber? Porque eu sempre falo para os alunos que o que eu gosto de fazer é de pagar boleto, assim, de não ficar devendo, né. Então, a gente como atender essa demanda comercial que a gente tem para essa mudança climática e esses ajustes que precisam ser feitos, né. Existe o melhor momento para pensar numa colheita, por exemplo? Como administrar isso? de novo, a gente sempre tem que estar e é um business, né, a gente tem que saber que vitivinicultura é um grande business, não só nacional, mas mundial, e a gente tem que estar, um olho sempre na tendência, né, a gente tem que estar lá na frente visualizando isso, e inclusive, tentar antecipar essa tendência, e quando eu digo antecipar, é conseguir jogar ela para o nosso vinhedo, né, para o próprio vinhedo. Seja ela em questões de variedades, né, por exemplo, hoje eu vejo uma tendência, que até nem pode ser uma loucura minha, eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas eu vejo, uma tendência das variedades, autóctones de algumas localidades. Óbvio que a gente não vai ter, uva autóctone nenhuma aqui no Brasil, mas uvas patrimoniais, por exemplo, né. A gente vê uma tendência leve de Chile trabalhando com o país, né, uma tendência da própria região pisqueira, da América do Sul, ao invés de produzir e elaborar só pisco, né, com essas variedades, estão vinificando essas variedades, estão dando importância, estão trazendo essa importância local, histórica, né, para essas variedades. Eu vejo, aqui no Brasil não muito, um local no Rio Grande do Sul que eu vejo que está trabalhando com isso, mas é muito pontual também. E também, né, de como, valorizar esses produtos, sempre olhando o mercado, porque tem que pagar boleto, na verdade. E o pagar boleto também tem a ver com quantidade. Então eu não posso dizer: "Ah, porque aqui eu produzo 300 gramas por planta", e não, se você produz 300 gramas por planta, você está frito, vai ter que vender o vinho a R$ 5.000 para poder pagar as contas, né. Então é todo esse jogo,
Lógico que tem muita coisa que a gente escuta por aí, né, porque aqui se produz, 1 quilo por planta, 800 gramas por planta. Eu já presenciei isso na França, né, numa população de 10.000 plantas por hectare, né, e vendo que cada planta produzia muito mais do que deveria e chegava ali muito próximo entre, 14 e 15 toneladas por hectare, eles estavam falando que produziam 3. Então, esse blá 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 a gente escuta no mundo inteiro, inclusive algumas, vinícolas do Brasil usam desse artifício para aquele consumidor que lê uma revista que fala que tem que ser daquela forma, tá. Mas a gente tem que estar de olho lá e olho aqui. Uma coisa que eu não gosto, não faz parte de mim, é o vinho sem álcool, tá. Eu não gosto, mas é tendência. Então, hoje mesmo acabou de sair ali um grande chateau francês com um vinho sem álcool. "Ah, é teste, é não sei o quê", mas os caras estão com um olho lá e um olho aqui. Então, eu tenho, já fiz o teste, passou, beleza, eu estou com o produto aqui. Daqui a pouco eu tenho que vai virar, sei lá, hoje 99,9% é chateau normal e 0,01% é algo, diferente, é teste. Daqui a pouco isso começa a aumentar e eles conseguem estar antecipando isso. E a gente consegue antecipar em variedade, em manejo, em quantidade, em tudo. Por isso que eu falo, eu sempre digo, outra tendência são as uvas resistentes, né. Então isso está subindo no mundo inteiro. Aqui a gente tem um ou outro produtor que está investindo bastante, mas ainda todo mundo muito receoso: "Ah, o que que eu vou botar no rótulo?". Não bota nada, bota vinho, faz que nem tem um produtor já clássico aqui no Brasil que vende todas essas uvas aí há muito tempo, como vinho fino e deu, ninguém tá dizendo: "Ah, isso, olha lá, estão botando o dedo na ferida dele, porque não sei o quê". Então, algumas variedades, né, eles conseguiram junto ao mapa registrar como vinífera, outras não, isso está dando briga também, inclusive briga com a Embrapa, por que que a deles pode, a minha não pode, blá. Então tem toda essa questão que também não é só Brasil, é mundo, né. Mas sim, Carol, a gente tem que estar sempre com o olho lá no futuro, né, tentando vislumbrar o futuro, que a gente não enxerga, que ninguém enxerga. Eu acho que isso é um grande exercício, é você olhar pequenas coisas e que ninguém está vendo, ninguém está dizendo. Porque hoje você entra no tem sites que te dizem: "Ó, a tendência é isso, aquele outro", mas não falam de algumas coisas. Você: "Opa, eu estou vendo aqui nos meus vizinhos, não está lá, posso ou não eleger, né, dizer: 'Ah, eu vou fazer isso também'". Então, dá pra fazer o que quiser, Carol, até certas proporções. Sim. E uma coisa que tu falaste, assim, que para mim foi bem importante, né, tu falaste da questão que a gente fala muito sobre sustentabilidade, né. Uhum, E assim, o cuidado, né, e a gente fala aqui estava falando aqui com relação à água, né, com relação mas a sustentabilidade ela tem um cerne que é a sustentabilidade ambiental, né. Mas a gente tem outros 2 pilares que são muito importantes, né, que é a parte social e a parte econômica, né. Então, uhum. não existe negócio que pare de pé que não seja sustentável. Então é importante a gente falar disso aqui, porque às vezes isso fica meio, né, no meu ponto de vista, às vezes fica, segundo plano, quando na verdade é ela que sustenta todo o resto, né. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar desse tema, porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas até comunicam mal isso, né, comunicam mal Uhum. a questão das escolhas. Ser sustentável não significa levar o título de orgânico, Hum, de hum, biodinâmico, né. hum, Então, assim, eu é. acho que isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, como é que tu vê isso a nível de mundo, com relação a essa questão da sustentabilidade? A gente vê hoje cada vez mais os países com selos de sustentabilidade, né, então como a gente comunicar isso? E esse é um grande problema também, né, Carol. Você sabe que até para comunicar, vinhos, por exemplo, vinho natural, né, quer dizer que o outro é artificial, né. Você então quer dizer que você não bota água, né. Às vezes pergunto: "Que água vocês botam água de poço no vinho?", né. Então são coisas que eh, a comunicação é o grande problema, vamos dizer assim, né. Eu tenho um grande amigo meu
comunicador de São Paulo, e ele mesmo brincando comigo, ele disse: "Curi, você falar em sustentabilidade sem o lado social, principalmente, né, não vou falar nem de econômico, tô falando só do social, sem ter consciência social é jardinagem. É justamente isso, é uma jardinagem chique, quer dizer, ah, eu estou aqui, eu planto isso, não uso isso, não faço aquilo, e aí eu fecho o olho para aquele outro pilar que é super importante, que a gente tem que estar com isso junto, né? Os três pilares, como você falou, econômico, social e o ambiental. A gente comunica, né, eu falo a gente, porque eu estou no rolo também, comunica muito mais fácil o ambiental. "Ah, eu não uso herbicida, eu estou usando biológico, eu faço isso", aí entram as questões: "Ah, mas tu usa biológico, mas não é orgânico. Ah, tu não é orgâ tu é orgânico, mas não é, como é que é? Me fugiu agora, tu acabou de falar. Biodinâmico. Dinâmico. Ah, aí entram todas esses conceitos que estão em caixinhas separadas, né. Hoje eu costumo falar, inclusive, escrevi um artigo na revista do Rogério Felício, que fala sobre isso, né, o retorno da vitivinicultura ancestral, né. Quando eu falo em retorno da vitivinicultura ancestral, eu nem estou falando da ancestralidade de botar água no vinho, daquela época que não, é da ancestralidade de você observar aquele vinhedo, eu estou falando em viticultura, você observar um vinhedo como um grande ecossistema, né? Em que esse ecossistema eu não posso ou não devo quebrar ele, por exemplo, deixando o solo nu, né? Se você fala isso aí, Carol, para o pessoal de Flores da Cunha, e eu já passei por isso, eu disse, cara, você tem que deixar a Olheça crescer. A Olheça, né? Ah, não, porra, isso é porco. Não pode deixar a Olheça crescer. Não pode deixar outras espécies crescerem aqui na linha de produção, porque vão me chamar de porco. Eu tenho que manter limpo isso aqui. Eu tenho que manter com o solo vivo, né? Com o solo vivo que eu digo queimando, né? E isso já a gente trabalhou já em Brasília, a gente trabalhou lá no Peru, lá nas Ilhas Canárias. É uma simples, eu tenho equipamento, que é uma foto, eu tiro uma câmera térmica embaixo do celular, e eu tiro uma foto aqui e tiro uma foto ali, no mesmo ambiente, com a mesma, um exposto e outro não, eu tenho aí 35 graus de diferença. E aí a pessoa me fala: "Ah, mas eu aplico, eu uso herbicida, mas eu coloco biológico aqui". Disse: "Cara, o biológico que você está colando aí, se a gente tivesse uma lupa e pudesse ver isso, eles iam estar fritando ali, pedindo socorro. Em contrapartida, no biológico que você colocou do outro lado, ele está ali tranquilão, porque a água está conservando água, tá". Outro estigma que tem que ser quebrado é que, eu não posso botar outras variedades ali, porque elas vão demandar mais água, né. Então eu tenho que ter mais água para manter aquela condição. E aí você vai para Brasília, no inverno, que não chove, que está tudo seco, você olha aquele solo exposto super seco, e você põe a mão embaixo de um local que tem uma vegetação que tenta, predominar naquele ambiente, e você vê que está fresco e está úmido. A folha é uma torneira. A folha é uma torneira e ela fecha a água quando a demanda é muito forte, ela fecha, o estômago fecha. Ao fechar o estômago, toda a água que está ali embaixo, ela é preservada. Em contrapartida, quando eu não tenho nada, eu não tenho torneira, tá exposto, então as perdas por evaporação, e eu nem estou falando em evapotranspiração, eu estou falando em evaporação por processos evaporativos, é imensa, inclusive traz a água lá de baixo. Então ela consegue puxar por capilaridade essa água que está sendo perdida para a atmosfera, ela consegue secar uma grande quantidade, uma grande profundidade de solo e que vai faltar para as raízes que estão ali, numa concentração de 30 até 50 centímetros, elas estão ali com 90% das raízes ali. Então eu gosto muito da viticultura regenerativa. Então, eu tenho trabalhado muito esse conceito para onde eu vou.
Isso é muito legal e a gente vê isso no mundo todo, né, no mundo todo a gente está enxergando isso e acho que a gente tem que ficar de olho nisso, né, e pensar cada vez mais, e por isso que a ciência é tão importante, por isso que falar disso é tão importante, né, as verdades elas são baseadas em ciência, são baseadas em pesquisas, eu sempre falo isso, né, a gente tem que estar atento sobre o que o mundo fala, sobre o que o mundo faz. E por isso que o Léo está aqui, né? Porque, inclusive, né, sugerir vocês aí que sigam, né, o Léo nas redes sociais aí, nos projetos deles, tem muita coisa legal que pode contribuir com todos nós aí na viticultura. Então, fiquem atentos, né? Não, eu sempre falo, não é como o meu nono fazia que eu sigo fazendo, né? É muito importante mudar isso, né? Então, a Esse, gente já vem com uma geração que pensa um pouco diferente, mas precisamos pensar cada vez mais diferentes, né? esse é um problema que eu passei, Carol, quando há 13 anos atrás, quando eu cheguei em Bento Gonçalves para falar de viticultura, para tentar falar, comunicar para o jovem que estava ali, ele falava assim: "Se eu falar isso lá em casa, meu nono vai me matar. Se eu falar isso lá em casa, meu pai vai me matar". E daí eu sempre falava assim: "Então faz num cantinho, mostra para ele". E a gente conseguiu, fazer essas mudanças, né, que são necessárias. Não é porque o nono sempre fez que que é 100% correto. Eu não estou dizendo que o nono está errado, mas a gente pode melhorar processos Uhum. que melhorem a quantidade de fungicidas que eu aplique, né, que eu consigo, manejando a planta, eu consigo alterar outras condições, só que isso eles não conseguiam ver. Então, ainda bem, né, essa geração veio e já está trabalhando, a gente vê aí essa geração de enólogos jovens aí, trabalhando muito diferente, né, não que seja melhor ou pior, mas trabalhando diferente do que o nono fazia, né. Muito bom. Muito obrigado pela propaganda. Até, rapidamente, a gente está com um projeto bem legal, em Brasília, está rolando lá, de suplementação de luz, tá. Numa condição que a gente tem problemas no ciclo de formação da planta, eu preciso de carboidrato, eu preciso de uma planta com uma iluminação de copa melhor, né, iluminação de gemas melhor para que essas gemas se diferenciem em gemas produtivas. Então a gente está, a princípio, uma empresa de Curitiba me chamou e a gente instalou luz, aquela luz roxa, né, que é azul mais vermelho, mas é com suplementação, não é noturna. Então a gente suplementa das 5 da manhã até as 10 da manhã, desliga, porque a planta se intoxica por luz, e depois das 4 até as 7h30, 8 horas, quando está o sol. Então a gente tem picos de luz em horários que os estômatos estão abertos, que a planta está um pouco melhor em relação à água, inclusive, e a gente está tentando agora ver como isso vai ser em formação de gemas, em acúmulo de carboidrato em gemas, e em fertilidade de gemas para o próximo ciclo, e no próximo ciclo a gente vai ver também, como isso funciona para a qualidade vitinológica da uva, Que tá. legal, Mas que é uma bacana. pincelada do que a gente está Show. fazendo. Me conta o que tu tá bebendo aí que eu vou te contar então também agora, pra gente finalizar aqui. Tá. Eu tô bebendo um Dríade, tá, um Dríade, eles têm umas rotulagens bem legais, bem clean mesmo, tá. Então aqui só tá o nome da a legislação deles permite, né, que não tenha toda aquela informação na frente, e a informação tá toda atrás, tá. Então são 957, garrafas, essa aqui é 313, é de albídia cultivada no Vale de Pisco, tá. Então são albídias que são utilizadas para a produção, então eu até já peguei aqui, para a produção de pisco. Esse é um pisco de Hum. negra crioula, que a negra crioula é a país, é todas Uhum. aquelas derivações que vêm lá das Ilhas Canárias, tá? Eh, e eles estão vinificando ela com mínima intervenção, então vocês provavelmente não conseguem ver, mas é um vinho um pouquinho mais turvo, é um vinho que basicamente só tem eh, SO2, nem frio tem, tá, gente? Por isso que essas condições aqui são vinhos um pouquinho mais amarelinhos, então não tem nem controle de temperatura na fermentação, tá? Mas é um vinho bem legal, é um vinho que, se vocês tiverem a oportunidade de provar algum dia, provem, que é muito legal. Que legal. Bom, o meu escolhido foi eu busquei a variedade tinta mais plantada no mundo, tá,
que é Cabernet Sauvignon, Hum, aqui da Dom Afonso, aqui de Caxias. opa, Então, as uvas são cultivadas aqui em Flores da Cunha, a vinícola fica em Caxias, um safra 2023. E por que eu escolhi ela, né? Porque a gente tem uma variedade que é a mais plantada no mundo, mas que se comporta completamente diferente de acordo com o lugar, né? Ou de acordo com o manejo, né? Então a gente tem a melhor expressão de um cabernet até a pior expressão de um cabernet. E às vezes o erro, né, é muito das pessoas acharem que a uva pode dar em qualquer lugar, né? E a gente saber que não é assim, que a gente precisa fazer um bom manejo, ter um bom estudo, conhecer os melhores porta-enxertos, saber exato. condição de solo, de clima. Então, assim, de fato, a minha escolha foi é um baita Cabernet Sauvignon. O André faz um baita trabalho como viticultor e como Uhum, enólogo, né? Eu digo porque o vinhedo é dele, então ele pode fazer o manejo e chegar uhum. aqui é um Cabernet Sauvignon zero pirazina, né, um produto assim espetacular. Então dizer isso, né, que a gente pode ajudar, né, Léo? Mas a gente Exato. sabe que tem variedades que vão se apresentar melhor, depende da região, né? Eu até não expliquei o porquê que eu escolhi, né? Esse aqui é um trabalho que a gente está fazendo no Peru também, com viticultura regenerativa no Peru. Então, eu estou tentando trabalhar essas questões de solo, não só no vale, mas também no deserto, tá? Outra coisa, essa menina, eu chamo de menina porque ela foi minha aluna, né? Ela está trabalhando lá no Peru, a Pietra Passamay, está fazendo um trabalho muito legal, tá? E Bodega Murga hoje é o ícone lá de vinificação de uvas pesqueiras de forma não tradicional, né, de forma inovadora, tá? Que Então, legal. se vocês puderem, se vocês forem para o Peru, eu sei que muitos de vocês visitam o Peru, vocês encontram esses vinhos nos melhores restaurantes do mundo que ficam no Peru. Então, em todos os restaurantes altos do Peru, você encontra a Bodega Murga. Que legal. Bom, Léo, queria te agradecer muito a tua presença aqui conosco nesse papo de sommelier, dizer que é um prazer te ter aqui, né? Eu, além de tenho o prazer de ser tua amiga e ser, né, uma fã do teu trabalho aí também, entender o quão importante é ele. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, sou teu fã também, sou fã de vocês todos da ABS, todos vocês, tenho um carinho muito especial por vocês, uma consideração muito grande também, e parabenizo pelo trabalho, né, por esse podcast que vocês jogam iscas, né, vocês puxam o interesse da turma que tá querendo entrar, não quer, e isso é uma grande oportunidade que eles têm para entrar nesse mundo da uva e do vinho, tá? Muito obrigado, Carol, muito obrigado a todos que tiveram um pouco de paciência de escutar a gente. Bom, muito obrigada, gente. Sigam a gente aqui no Spotify, então se inscrevam no nosso canal, no YouTube, temos muito conteúdo, tá? A gente vai estar sempre trazendo informações, então a cada 15 dias um novo podcast. E o próximo podcast é a professora Patrícia e o professor Maurício, que vão falar em amores, né? Porque, de fato, o vinho, ele desperta aí paixões, e às vezes na paixão a gente tem um pouco do que a gente gosta muito e do que a gente não gosta nada. Então, falar sobre os estilos de vinho que mais se ama, os que mais, né, a gente gosta muito da palavra odeie, né, mas onde a gente tem esse duplo sentimento aí. Então, sigam com a gente aqui, não percam. Mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco, nos sigam nas redes sociais e até o próximo Papo de Sommelier. Até mais. Tchau, tchau.